Vzinho, Vzinho. Então, eu sei que Vzinho, Vzinho é recessivo. Concorda? Se ele é recessivo, ele também é verde. Beleza? Logo, o Vzão, Vzão vai ser amarelo. E o Vzão, Vzinho, também vai ser amarelo. Tranquilo? Por que isso? Porque ele está dizendo aqui no problema que Vzão, Vzinho está na cena amarela. Se está na cena amarela, significa que o Vzinho não está conseguindo se expressar. Então, Vzão, Vzão também vai ser amarelo. Aí ele está pedindo para fazer o cruzamento. Vamos fazer aqui, ó, Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Aí agora, ó, esse com esse, Vzão, Vzinho, esse com esse, Vzão, Vzinho, esse com esse, Vzinho, Vzinho, esse com esse, Vzinho, Vzinho. Não é isso? Porque ele pediu para cruzar Vzinho, Vzinho verde com Vzão, Vzão, com Vzão, Vzinho amarelo. Tranquilo? E aí ficou Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, 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 Vzinho. Aí ele está pedindo qual a porcentagem? 100% verde? Não. 100% amarela? Não. 50% amarelas, Vzão, Vzinho, verdade, ó. Porque duas aqui, ó. Essa daqui vai ser amarela. Vzão, quem tem Vzão vai ser amarelo. Amarelo, amarelo. Então, vão ser 2 em 4 amarelo, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 50%. Se 50% é amarelo, 50% também é verde. Tá bom? Metade para cada lado, só que a gente só tem essas duas características. Então, 50% Vzão, Vzinho amarelo, 50% Vzinho, Vzinho verde. Letra C, vamos para a próxima. Tá bom? Então, olha essa daqui. Um gato de cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. Então, eu tinha um gato com a cor marrom. É que eu tô pegando a caneta. Cor marrom. Um gato de cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. Tá bom? Numa dessas fêmeas, ele teve 7 filhotes. A primeira fêmea é da cor preta. Opa, a primeira fêmea, fêmea 1, preta. E desse cruzamento, ele teve 7 filhotes de cor preta, né? Teve filhotes pretos. E 6 filhotes de cor marrom. 6 filhotes marrons. Beleza? Esse é o cruzamento 1. No cruzamento 2, ele também cruzou com uma gata de cor preta. E teve 14 filhotes, sendo todos pretos. Opa, só nasceu preto. Aí ele está pedindo para saber a característica. Pô, primeiro, se esse marrom foi cruzado com um preto e teve pretos e marrons, e o outro foi cruzado com preto, só teve preto, provavelmente, a única maneira que vai dar para explicar isso daí é esse marrom, ele precisa ser o recessivo, o azinho, azinho. Por quê? Porque provavelmente esse daqui, esse preto, ele vai ser o azão. E agora a característica que a gente vai ter que pensar é o seguinte, azão com o quê? Porque preto ele pode ser azão, azinho, ou ele pode ser azão, azão. Esse aqui, como teve praticamente metade preto e metade marrom, mais ou menos a metade, nessa proporção, provavelmente ele era azão, azinho. Porque se a gente for fazer esse cruzamento, o cruzamento 1, a gente vai ter azinho, azinho com azão, azinho. Esse com esse. Azão, azinho, sempre coloco o azão na frente. Esse com esse, azinho, azinho. Depois, esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Concorda que eu vou ter 2 em 4 que são pretos, tá bom? Ou metade preto e a outra metade marrom.
Foi? Agora, esse daqui explicaria legal o problema. Agora, esse daqui, ele pede. Todos nasceram pretos. Para todo mundo nascer preto, só sendo azão, azão. Por quê? Porque esse aqui só teria o azinho para doar, esse só teria o azão para doar. Então, todo mundo ia ter que nascer azão, azinho. Beleza? Aí, voltando para o problema, ele pede, a partir desses cruzamentos, marque a opção que contém o genótipo do macho, o macho gato da cor marrom, né? O macho, azinho, azinho. A fêmea número 1, azão, azinho. E a fêmea número 2, azão, azão. Beleza? Azinho, azinho, azão, azinho e azão, azão. Vamos para a próxima. Aqui, vamos fazer esse próximo aqui, ó. Considere os seguintes cruzamentos de ervilha, sabendo que Vzão representa a cor amarela e Vzinho a cor verde. Opa, então eu sei que se o cara for Vzão, amarelo. Se o cara for Vzão, Vzinho, amarelo. Porque o Vzão é que manda geral, né? O amarelo não consegue se expressar. Se o cara for Vzinho, Vzinho, verde. Até aí foi? Aí ele pede, determine, aí ele Vzinho que determina a cor verde. Aí ele botou 1, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. 2, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E 3, Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Um pé de ervilha heterozigoto e que, portanto, pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar de qual desses cruzamentos... A pergunta é, de qual desses cruzamentos que pode gerar um heterozigoto? Então, vamos aqui para o lado. Aqui do nosso lado, vamos ver se a gente consegue achar o heterozigoto aqui, tá bom? O 1 vai ser o Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Não era isso? Pergunta, se esse daqui doar o Vzão e esse daqui só pode doar o Vzinho, do cruzamento 1 eu posso ter heterozigoto? Claro que posso. Então, cruzamento 1, ok, posso sim. Tá bom? Ah, Vinícius, eu fiz a distribuiçãozinha como você está fazendo antes. Beleza, eu só estou encurtando o caminho para ficar mais rápido. Esse aqui pode doar o Vzão? Pode. Esse pode doar o Vzinho? Pode. Então, posso ter. É um heterozigoto desse cruzamento. No cruzamento 2, ó, ele pediu Vzão, Vzinho, né? Cruzamento 1, 2, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Mesma coisa, esse aqui eu posso doar o Vzão? Posso. Esse aqui pode doar o Vzinho? Pode. Então, pode ter heterozigoto? Pode. Ok. Beleza? Ok. Agora, eu vou para o último cruzamento. Até agora, o 1 e o 2 pode. Então, agora eu vou para o último. O último é Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Vou fazer o 3 aqui, tá? Porque tá apertado. Então, vai ficar Vzão, Vzinho com Vzinho, Vzinho. Esse aqui pode doar o Vzão? Pode. Esse aqui só pode doar o Vzinho. Opa! Então, posso ter heterozigoto? Vzão, Vzinho, heterozigoto, letras diferentes. Claro que posso. Ok. Então, 1, 2 e 3 podem. Gabarito, letra E. Tranquilo? Próxima. Aí, ele está pedindo aqui agora para a gente começar com esse gráfico aqui, tá? Com essa tabela. Aí, ele te dá a tabela. Depois eu vou dar um zoom maior nela aí para a gente poder enxergar melhor. Aí, ele bota 2 alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão dominante de cor púrpura e azinho recessivo a de cor amarela. A tabela acima apresenta os resultados de vários cruzamentos de diversas linhagens de planta. Apresenta um genótipo azão, azinho, as linhagens... Opa, então vamos voltar aqui, ó. Ele quer desse gráfico, dessa tabela aí que ele está te dando, ele está querendo única e exclusivamente qual desses números aqui do lado podem ser azão, azinho, tá bom? E ele disse no problema, para começar, você que está começando agora, né, a fazer questão de genética,
ele disse que o azão é de cor púrpura. Então, no meu rascunho, eu já tenho que colocar aqui, ó, rascunho. O azão vai ser púrpura, porque ele disse lá no problema que o gene azão é púrpura. O azão azinho também púrpura. Só que o azinho azinho, o recessivo, ele vai ter a cor amarela. Beleza? Agora pensa comigo. Ele quer saber... Aí ele me deu esses cruzamentos. Eu vou um por um. Primeiro vamos lá no 1, tá? Vou dar uma subida aqui para ter mais espaço na folha. Primeiro eu vou no 1. O 1 está me dizendo que eu cruzei o 1 com o azinho azinho. E eu tive resultado que todo mundo que nasceu aqui, 100%, nasceu púrpura. Nasceu púrpura. Púrpura tem que ser o quê? Todo mundo nasceu púrpura. Púrpura tem que ser o quê? Tem que ter o azão. Então, eu já sei que esse aqui na frente, ó, o meu número 1, eu sei que essa linhagem 1, ela tem que ter o azão. Ela tem que ter o azão. Tá? Por quê, Vinícius? Porque ela vai ser púrpura. O lado de cá só tem o azinho para doar. E para ser púrpura tem que ter o azão. Então, ó, eu sei que ela vai ter que ter o azão. A pergunta é azão, azão ou azão, azinho, que é o que eu quero? Pensa, se fosse azão, azão, tá? Concorda que esse azão aqui, esse cara só ia ter o azão para doar. Esse cara aqui só teria o azinho para doar. Todo mundo ia ter que nascer azão, azinho. Agora, se esse cara fosse azão, azinho, esse cara poderia doar. Vamos fazer aqui, ó, embaixo para você entender melhor. Azão, azão com azinho, azinho. Esse com esse. Azão, 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 azinho. Todo mundo ia ser azão, azinho. E todo mundo ia ser o quê? Púrpura. Agora, se ele fosse azão, azão com azinho, azinho, azão, azão com azinho, azinho. Ah, por que tá botando azinho, azinho? Por causa do cruzamento aqui em cima, né? Não se perde. Se fosse azão, azinho, perdão, com azinho, azinho, a segunda possibilidade, esse com esse. Azão, azinho. Esse com esse. Azão, azinho. Esse com esse. Azinho, azinho. Se fosse azão, azinho, né? E aqui, azinho, azinho. Concorda que metade ia ser azão, azinho, ou seja, metade ia ser púrpura, e a outra metade ia ser azinho, azinho, ou seja, ia ser amarelo. Então, ó, essa número 1 aqui, eu só posso ser azão, azão. Para ser todo mundo púrpura, só pode ser azão, azão. E ele está me pedindo quem é azão, azinho, tá bom? Quem é heterozigoto. No 2, ele me pergunta 50% púrpura, 50% amarela. Aí agora ficou bom para mim. Por quê? Porque eu já fiz aqui do lado, ó. Se ele for, como ele é púrpura e esse aqui só tem o azinho para doar do amarelo, ele tem que ter o azão, o número 2. Então, esse número 1 aqui, ó, vou botar aqui dentro, só pode ser azão, azão. Esse número 2, ele só pode ser azão. Tá bom? Ele tem que ter um azão. Agora a pergunta é, azão, 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 azinho. Mesma coisa no de cima. Se ele for azão, azão, todo mundo vai nascer púrpura. Não tem como nascer amarelo. Então, nesse caso, ele só pode ser o quê? Azão, azinho. Vai nascer metade púrpura, metade amarelo. Tá bom? Na 3, está dizendo que todo mundo é amarelo. Poxa, se todo mundo é amarelo, significa que esse meu 3 aqui, ele tem que ter o azinho. Ele obrigatoriamente tem que ter o azinho. Porque aqui, ó, para ele cruzar com azinho, azinho, que é o que ele está fazendo aqui o cruzamento, e todo mundo nasceu amarelo, ou seja, todo mundo nesse cruzamento vai nascer azinho, azinho, só tem uma chance, filho.
o 3 tem que ser azinho, azinho. Por quê? Porque esse aqui só tem um azinho para doar, esse só tem um azinho para doar. Ah, Vinícius, se ele fosse azão, azinho, ia ser isso aqui, ó. Azão, azinho com azinho, azinho. Metade ia nascer amarelo, metade ia nascer púrpura. Então, o 3 só pode ser azinho, azinho. Tá bom? E aí a pergunta. E o 4? Poxa, o 4 está falando que 70% vai nascer púrpura e 25% vai nascer amarelo. E eu estou cruzando com azão, azinho. Poxa, gente, pensa comigo. Esse daí é o mais comum que a gente faz. Pensa comigo. Se esse 4 fosse azão, azão, ia sair todo mundo púrpura, não poderia ser. Se esse 4 fosse azinho, azinho, eu ia ter azão, azinho com azinho, azinho. Só que até ao contrário, a ordem não importa. Ia nascer metade, metade. Não é isso que deu. Deu 75 e 25. Logo, esse 4 só pode ser azão, azinho com azão, azinho. Como é que vai ficar o cruzamento? Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. Concorda que quem tem o azão vai ser púrpura. 1, 2, 3. 3 em 4 vai ser púrpura, que é a mesma coisa que 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Púrpura. E uma em 4, que é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%, vai ser amarelo. Amarelo. Beleza? Então, esse é o meu último aqui só pode ser azão, azinho. Ele me perguntou quais os números, quais as linhagens seriam azão, azinho. Linhagem azão, azinho só pode ser a linhagem 2 e a linhagem 4. Linhagem 2. Linhagem 2 e linhagem 4 aqui, ó. Linhagem 2 e linhagem 4 só pode ser a letra C. Beleza? Próximo e último dessa parte aí. Sabemos que o albinismo é uma anomalia genética recessiva, que o indivíduo portador apresenta uma deficiência na produção de melanina em sua pele. Se um rapaz albino se casa com uma menina que produz a melanina, normalmente, porém sua mãe é albina. Pô, parou. Vamos fazer aqui devagarzinho. Está dizendo que o albinismo é uma doença, é uma anomalia, genética recessiva. Então, albinismo... Todo mundo sabe o que é albinismo? Albinismo é aquela pessoa que não produz melanina, fica com a pele muito branca, tem que tomar cuidado da exposição ao sol, tá bom? E aí, se o cara for azão, azão, não albino. Beleza? Produz melanina. Azão, azinho, não albino. Agora, se o cara for azinho, azinho, albino. Aí o problema me disse o seguinte, ó. Se um rapaz albino, opa, o cara é azinho, azinho, casou com uma menina que produz melanina. Se ela produz melanina, ela é azão. Vinícius, mas eu não sei se ela é azão, azão ou se ela é azão, azinho. Por isso que o problema continua. Porém, possui uma mãe albina. Opa, a mãe dela é albina, então a mãe é azinho, azinho. O pai eu nem sei. Nem me interessa, porque aqui já resolveu o meu problema. Porque se a mãe é azinho, azinho, a mãe só tem o que para doar? O azinho. Então, ela recebeu o azão do pai e o azinho da mãe. Matei a charada. Agora é só fazer como a gente já tinha feito anteriormente. Esse com esse, azão, azinho. Esse com de trás, azinho, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Sempre bota o azão na frente, padrão. Esse com esse, azinho, azinho. Ele quer saber qual é a probabilidade de o filho do casal nascer albino. Opa, esse aqui é albino? Não. Esse é albino? É. Esse é albino? Não. Esse é albino? É. Então, a probabilidade é 2 em 4. Não pode parar aí. 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Gabarito, letra C. Beleza? Tamo junto aí no nosso exercício. Valeu, galera. Até a próxima.